Ela estava algemada na frente de todo mundo. O juiz riu quando ela disse que falava 10 idiomas. A sala inteira riu com ele. Acharam que era mentira de desespero. Mas quando ela começou a falar, ninguém esperava o que ia acontecer naquele tribunal. Gabrielle entrou no tribunal com as mãos algemadas. O som do metal batendo contra si mesmo ecoava pela sala toda vez que ela se mexia. Todos os olhos estavam nela. Não era admiração, era julgamento puro. Ela sentia o peso daqueles olhares como se cada um fosse uma pedra sendo jogada contra seu peito. Uma jovem latina, de roupas simples, cabelo preso de qualquer jeito, algemada como se fosse uma ameaça para a sociedade. Ela não precisava ouvir o que as pessoas estavam pensando. Ela já conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que recebia quando tentava alugar um apartamento. O mesmo olhar das entrevistas de emprego que nunca davam em nada. O olhar que dizia, sem palavras, que ela não merecia estar ali. O juiz Marcelo estava sentado no alto, uma figura imponente com um martelo na mão e uma expressão que misturava tédio e impaciência. Ele era conhecido por ser rígido, direto, sem espaço para drama. Tinha visto milhares de casos ao longo de décadas. Para ele, aquilo era só mais um processo que precisava ser resolvido rápido para ele poder ir embora e aproveitar o fim de semana. Ele folheava os papéis sem nem olhar direito para Gabrielle, como se ela fosse invisível, como se ela não importasse. Do outro lado da sala, o promotor Donovan ajeitava a gravata com um sorriso discreto nos lábios. Ele estava confiante, confiante demais. Para ele, aquele caso era fácil. Simples, a acusação estava clara. Fraude documental, falsificação de certificados profissionais, exercício ilegal da profissão de tradutora. Ele tinha as provas, tinha os documentos. E tinha uma réu que, na visão dele, não tinha a menor chance de se defender. Ela era jovem, sem recursos, sem educação formal comprovada, uma imigrante tentando se passar por algo que não era. Na cabeça dele, o caso já estava ganho. Ao lado de Gabrielle, o advogado de defesa pública, Samuel Torres, mexia em sua pasta velha e desgastada. Ele parecia cansado. Não era cansaço físico. Era aquele cansaço de quem carrega o peso de saber que o sistema já decidiu antes mesmo do julgamento começar. Samuel pegava tantos casos por semana que mal conseguia lembrar os nomes de todos os seus clientes. Ele tinha boa intenção, mas pouca energia, pouca esperança. Ele olhou para Gabrielle com uma expressão que dizia: "Sinto muito, mas não há muito o que eu possa fazer." O juiz Marcelo bateu o martelo na mesa. O som cortou o silêncio e fez todo mundo se ajustar nas cadeiras. Ele limpou a garganta e começou a falar com aquela voz grave e monótona de quem já repetiu as mesmas palavras 1000 vezes. "Senhorita Gabrielle Morales, você está sendo acusada de fraude documental, falsificação de certificados profissionais e exercício ilegal da profissão. Como se declara?" Gabrielle respirou fundo. Suas mãos tremiam levemente, mas ela manteve a voz firme. "Inocente, Vossa Excelência. Eu sou inocente." Um murmúrio baixo percorreu a galeria. Algumas pessoas balançaram a cabeça, outras cochicharam entre si. Ninguém acreditava nela. Era só mais uma tentando escapar das consequências dos próprios atos. Pelo menos era isso que todo mundo pensava. O promotor Donovan se levantou devagar, como quem saboreia o momento. Ele caminhou até o centro da sala com passos calculados, teatrais. Ele sabia que tinha a plateia na mão. "Vossa Excelência, membros do tribunal, a acusada alega possuir certificação para traduzir documentos oficiais em 10 idiomas diferentes." Ele fez uma pausa dramática, olhando para a galeria antes de continuar. 10 idiomas, Vossa Excelência. A senhorita Morales quer que acreditemos que ela, uma jovem sem formação universitária comprovada, sem histórico acadêmico tradicional, sem qualquer registro em instituições reconhecidas, domina 10 idiomas diferentes: mandarim, francês, alemão, árabe, russo, italiano, português, japonês, coreano e inglês. Tudo isso aos 27 anos de idade. Risadas abafadas ecoaram pela sala. Alguém na galeria sussurrou alto o suficiente para todo mundo ouvir: "Ela acha que a gente é idiota?" Mais risadas. Gabrielle apertou os lábios, mas manteve a cabeça erguida. Ela não ia dar a eles a satisfação de vê-la quebrar.
O juiz Marcelo balançou a cabeça com um meio sorriso nos lábios. Ele olhou para Gabriele com aquela expressão de quem já viu todo tipo de mentira e desculpa esfarrapada. Senhorita Morales, eu já vi muita coisa na minha carreira. Muita gente tentando inventar histórias para escapar da responsabilidade pelos próprios atos. Mas 10 idiomas? Isso é criativo, eu admito. Mais risadas. Gabriele sentiu o calor da humilhação subir pelo rosto, mas ela não desviou o olhar. Ela olhou direto para o juiz e disse, com uma calma que nem ela sabia de onde vinha: "Não é mentira, Vossa Excelência. Eu realmente falo 10 idiomas." O sorriso do juiz Marcelo ficou maior. Ele se recostou na cadeira, cruzou os braços e disse com um tom de ironia que cortava como lâmina: "Claro que sim, querida. E eu sou fluente em mandarim também. Fantasias não vão ajudá-la aqui, senhorita Morales. Vamos nos ater aos fatos, por favor." Gabriele engoliu seco. Ela sabia que ninguém ia acreditar nela. Ela sabia que estava sozinha ali. Mas ela também sabia que aquela era a única chance que ela tinha. Se ela não provasse ali, naquele momento, que estava falando a verdade, ela ia ser condenada por algo que não fez. Ia perder tudo. Ia carregar aquela marca pelo resto da vida. Ela não podia deixar isso acontecer. Ela se levantou devagar, as algemas tilintando. O som fez todo mundo olhar para ela. Samuel, o advogado, puxou o braço dela tentando fazê-la sentar, mas ela se soltou com delicadeza. Ela olhou para o juiz Marcelo, para o promotor Donovan e para a galeria inteira, e disse, com uma voz baixa mas firme que fez a sala inteira ficar em silêncio: "Então me teste, Vossa Excelência." O sorriso do juiz congelou no rosto. O promotor Donovan parou no meio do movimento, a mão ainda no ar. Samuel arregalou os olhos. A galeria ficou muda. Ninguém esperava aquilo. O juiz Marcelo franziu a testa. Ele não estava acostumado a ser desafiado, muito menos por uma réu jovem, algemada, sem recursos. Ele se inclinou para frente, os cotovelos apoiados na mesa, e olhou para Gabriele com uma mistura de curiosidade e irritação. "O que você disse?" Gabriele respirou fundo. Ela sabia que estava arriscando tudo, mas ela não tinha mais nada a perder. "Eu disse, me teste, Vossa Excelência. Se o senhor acha que estou mentindo, me teste. Chame intérpretes. Faça perguntas. Eu vou provar para o senhor, para o promotor, para todo mundo aqui, que eu não estou mentindo. Eu realmente falo 10 idiomas." O silêncio que caiu sobre a sala era pesado, denso. Você conseguia ouvir o relógio na parede marcando os segundos. O juiz Marcelo ficou olhando para Gabriele por um tempo que pareceu eterno. Ele estava medindo ela, tentando entender se aquilo era desespero ou coragem. Talvez fosse os dois. E foi aí que ele fez algo que ninguém esperava. Ele sorriu. Mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso de quem acabou de aceitar um desafio que tinha certeza absoluta de que ia vencer. "Está bem, senhorita Morales. Eu vou aceitar o seu desafio." Ele fez uma pausa, olhando para o promotor antes de continuar. "Mas com uma condição. Se você falhar, se não conseguir provar o que está dizendo, isso vai ser usado como evidência adicional de que você é uma fraude, que você mentiu deliberadamente durante todo esse processo, e isso vai pesar muito, muito contra você na sentença. Você entende o risco que está correndo?" Gabriele assentiu. Ela entendia. Ela entendia perfeitamente, mas ela não tinha escolha. "Eu entendo, Vossa Excelência, e eu aceito." O juiz Marcelo bateu o martelo na mesa. "Muito bem, vamos ver do que você é capaz." O juiz Marcelo não perdeu tempo. Ele pegou o telefone que ficava na mesa dele e discou um número interno. Todos na sala ficaram em silêncio absoluto, esperando. Gabriele estava de pé, as mãos algemadas à frente do corpo, o coração batendo tão forte que ela sentia nas têmporas. Ela sabia que aquele era o momento, não tinha volta. "Preciso de um intérprete de mandarim aqui na sala 3. Agora." A voz do juiz ecoou pela sala. Ele desligou o telefone e olhou para Gabriele com aquela expressão de quem estava prestes a desmascarar uma mentira. "Você tem alguns minutos para se preparar, senhorita Morales. Use bem esse tempo." Gabriele não respondeu. Ela só respirou fundo e fechou os olhos por um segundo. Na cabeça dela passaram flashes de memória. O orfanato Casa de Esperança.
As crianças chorando em idiomas que ela não entendia no começo. As noites em claro, tentando aprender frases só para conseguir consolar alguém que estava com medo, com saudade, com dor. Ela não aprendeu idiomas porque queria. Ela aprendeu porque precisava, porque era a única forma de sobreviver naquele lugar. A porta da sala se abriu. Entrou um homem de meia idade, cabelo grisalho, óculos redondos. Ele carregava uma pasta e tinha um crachá pendurado no pescoço. Intérprete oficial do tribunal. Ele cumprimentou o juiz com um aceno de cabeça e ficou de pé ao lado da mesa. Senhor Chen, obrigado por vir tão rápido. O juiz Marcelo apontou para Gabriele. A acusada alega que fala mandarim fluentemente. Eu preciso que o senhor faça algumas perguntas a ela. Perguntas técnicas, específicas, nada de frases simples, que qualquer um pode decorar da internet. O senhor entendeu? O intérprete Chen assentiu. Ele olhou para Gabriele com curiosidade, mas sem julgamento. Ele já tinha visto muita coisa estranha naquele tribunal. Aquilo não era nem perto do mais estranho. Senhorita Morales, vou fazer algumas perguntas em mandarim. Gostaria que respondesse também em mandarim. Pode ser? Gabriele assentiu. Ela sentiu um frio na barriga, mas era um frio bom. Era a sensação de finalmente ter a chance de provar quem ela realmente era. O intérprete Chen começou a falar em mandarim. As palavras saíam rápidas, com tons e inflexões que faziam toda a diferença no significado. Ele perguntou sobre procedimentos legais, sobre termos técnicos de tradução juramentada, sobre situações hipotéticas envolvendo contratos internacionais. Não eram perguntas fáceis, não eram coisas que alguém aprenderia assistindo vídeos ou usando aplicativos de celular. Gabriele respondeu. E ela não respondeu com hesitação ou insegurança. Ela respondeu com a mesma fluência, com os mesmos tons, com a mesma naturalidade de quem cresceu ouvindo aquele idioma todos os dias. Ela explicou conceitos complexos, usou vocabulário técnico, fez piadas sutis que só quem realmente entende a língua conseguiria fazer. O intérprete Chen arregalou os olhos. Ele olhou para o juiz e depois de volta para Gabriele, como se estivesse vendo algo impossível acontecer na frente dele. A galeria estava em silêncio. Ninguém ria mais. Ninguém cochichava. Todos estavam boquiabertos, tentando processar o que acabaram de testemunhar. O promotor Donovan se levantou rápido, quase derrubando a cadeira. Objeção, Vossa Excelência. Ela pode ter decorado respostas prontas. Isso não prova nada. Mas a voz dele saía sem a confiança de antes. Ele estava começando a suar. Ele sabia que estava perdendo o controle da situação. O juiz Marcelo ergueu a mão, mandando o promotor se calar. Ele olhou para o intérprete Chen. Senhor Chen, na sua avaliação profissional, essa jovem realmente fala mandarim? O intérprete Chen tirou os óculos, limpou as lentes com um lenço, colocou de volta e disse com uma voz cheia de admiração. Vossa Excelência, ela não só fala mandarim, ela fala com um nível de fluência que eu raramente vejo em estrangeiros. Ela usa expressões idiomáticas, entende contextos culturais, domina vocabulário técnico. Isso não é algo que se decora. Isso só se consegue com anos de imersão real. O juiz Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos. Gabriele via a expressão dele mudando aos poucos. Não era mais aquele sorriso irônico. Era algo diferente. Era confusão. Era surpresa. Talvez até fosse um pouquinho de respeito começando a aparecer. Mas o promotor Donovan não ia desistir fácil. Ele bateu a mão na mesa. Então testemos outros idiomas. Vossa Excelência, solicito que chamem intérpretes de francês e árabe. Se ela realmente fala tudo o que alega, que prove agora. O juiz Marcelo olhou para Gabriele. Ele estava começando a ficar fascinado. Ele se inclinou para a frente, apoiou o queixo na mão e disse: Senhorita Morales, o senhor promotor tem um ponto. Mandarim é impressionante, mas você alega falar 10 idiomas. Está disposta a continuar? Gabriele olhou direto nos olhos dele. E pela primeira vez desde que entrou naquela sala, ela sentiu que talvez, só talvez, as coisas pudessem dar certo. Estou, Vossa Excelência. Nos minutos seguintes, o tribunal virou quase um show. Chamaram a intérprete de francês, Madame Dubois, uma senhora elegante que trabalha no consulado francês. Ela fez perguntas sobre literatura, sobre nuances gramaticais
sobre gírias regionais da França, da Bélgica e do Canadá. Gabrielle respondeu tudo, sem gaguejar, sem hesitar. Madame Dubois ficou tão impressionada que pediu para cumprimentar Gabrielle pessoalmente depois. Chamaram o intérprete de árabe, Sr. Farid, um homem sério que trabalhava com documentos diplomáticos. Ele testou não só o árabe padrão, mas também dialetos específicos do Egito, da Síria, do Líbano. Gabrielle transitava entre eles com uma facilidade que deixou o Sr. Farid sem palavras. Ele disse ao juiz que em 15 anos de carreira nunca tinha visto alguém dominar tantas variações do árabe assim. O promotor Donovan estava pálido. Ele tentou objetar mais vezes, mas a voz dele saía cada vez mais fraca, cada vez menos convincente. Ele sabia que estava assistindo seu caso desmoronar na frente de todo mundo. O juiz Marcelo, que no começo estava entediado e irônico, agora estava completamente envolvido. Ele mandou chamar mais intérpretes: alemão, russo, italiano. A cada novo idioma, Gabrielle provava que não estava blefando. Ela não só falava, ela dominava. Ela conhecia expressões, contextos, sutilezas que só quem realmente viveu imerso naquelas línguas conseguiria conhecer. Quando ela terminou de responder perguntas em russo, o intérprete russo, uma mulher chamada Svetlana, se virou para o juiz e disse algo que fez a sala inteira ficar em silêncio. Vossa Excelência, eu preciso perguntar: onde essa jovem aprendeu russo? Porque ela fala com sotaque de São Petersburgo. Isso é extremamente raro. Até mesmo russos de outras regiões não dominam esse sotaque. Todos os olhos se voltaram para Gabrielle. O juiz Marcelo se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas, os olhos fixos nela. Ele não estava mais testando. Ele estava genuinamente curioso. Ele queria entender. Senhorita Morales, acho que chegou a hora de você nos explicar como uma jovem da sua idade, sem educação formal registrada, consegue falar todos esses idiomas com um nível tão alto de fluência. Como isso é possível? Gabrielle sentiu um nó na garganta. Ela sabia que essa hora ia chegar. Ela só não esperava que fosse doer tanto. Ela olhou para as próprias mãos algemadas, respirou fundo e começou a falar. Mas dessa vez, ela falou em português, com uma voz baixa, carregada de emoção. Porque eu cresci sem ter escolha, Vossa Excelência. Eu cresci em um orfanato internacional chamado Casa de Esperança. Crianças do mundo inteiro chegavam lá. Chinesas, russas, árabes, francesas, alemãs. Todas traumatizadas. Todas com medo. Todas sozinhas. E ninguém entendia ninguém. As crianças choravam e ninguém sabia como ajudar. Eu era só uma criança também. Mas eu percebi que se eu aprendesse a falar o idioma delas, eu conseguia confortar. Conseguia fazer elas se sentirem menos sozinhas. Então eu aprendi. Não porque eu queria ser especial. Eu aprendi porque era a única forma de sobreviver naquele lugar. A única forma de ajudar as outras crianças a sobreviverem também. A sala estava em silêncio absoluto. Algumas pessoas na galeria tinham lágrimas nos olhos. Madame Dubois, a intérprete francesa, limpou discretamente o canto do olho com um lenço. O intérprete Chen estava com a mão no peito, visivelmente emocionado. O juiz Marcelo ficou olhando para Gabrielle por um longo tempo. O sorriso irônico tinha sumido completamente. No lugar, havia algo diferente, algo que ele não esperava sentir naquele dia. Ele limpou a garganta, tentando recuperar a compostura. Senhorita Morales, sua história é impressionante. Mas eu ainda preciso entender uma coisa. Se você tem todo esse talento, toda essa capacidade, por que você está sendo acusada de fraude? Por que alguém com suas habilidades precisaria falsificar documentos? Gabrielle olhou direto para ele e disse, com uma voz que misturava dor e dignidade: porque minha história não começou com privilégios, Vossa Excelência. Ela começou com sobrevivência. O juiz Marcelo ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Ele estava olhando para Gabrielle, mas não era um olhar de juiz para a acusada. Era um olhar diferente, mais pesado. Como se aquelas palavras dela tivessem tocado em algo que ele não esperava sentir naquele dia. Ele limpou a garganta, ajeitou os papéis na mesa e disse, com uma voz mais baixa do que antes:
Casa de Esperança. Esse é o nome do orfanato que você mencionou? Gabriele assentiu, surpresa com a pergunta. Ela não esperava que ele fosse querer saber mais. Normalmente, juízes só queriam os fatos. Só queriam a parte que importava para o caso. Mas ele estava perguntando sobre o orfanato, sobre o lugar onde tudo começou para ela. Sim, Vossa Excelência. Casa de Esperança. Fica na região de... Eu sei onde fica. A voz do juiz saiu cortante, mas não era raiva. Era outra coisa. Ele desviou o olhar por um segundo, como se estivesse tentando decidir se devia ou não continuar falando. E foi aí que ele fez algo que ninguém esperava. Ele se recostou na cadeira, tirou os óculos, passou a mão no rosto e disse: Eu conheço esse lugar. A sala inteira ficou em silêncio. O promotor Donovan franziu a testa, confuso. O advogado Samuel, que até agora tinha ficado quieto e apático, levantou a cabeça de repente, prestando atenção pela primeira vez. Gabriele sentiu o coração acelerar. Ela não entendia o que estava acontecendo. Vossa Excelência? Ela disse baixinho, hesitante. O juiz Marcelo colocou os óculos de volta. Mas agora ele não estava olhando para Gabriele como um juiz. Ele estava olhando para ela como um ser humano. E tinha dor naquele olhar. Dor de verdade. Anos atrás, minha esposa e eu tentamos adotar uma criança. A gente não conseguia ter filhos. Visitamos vários lugares. E um deles foi a Casa de Esperança. Ele fez uma pausa, a voz falhando um pouco. Conhecemos uma menina lá. Ela tinha uns 6 anos. Cabelo escuro, olhos grandes, sempre quietinha no canto. Ela não falava muito, mas, quando falava, era em russo. A gente não entendia nada, mas ela parecia tão... perdida, tão sozinha. Gabriele sentiu um arrepio na espinha. Ela sabia quem era. Ela lembrava. Não da menina, mas de tantas meninas como aquela. Tantas crianças que chegavam traumatizadas, que não conseguiam falar, que só choravam em silêncio. O juiz continuou, a voz cada vez mais carregada de emoção. A gente começou o processo de adoção. Visitamos ela várias vezes. Minha esposa aprendeu algumas palavras em russo só para conseguir conversar com ela. A gente já estava preparando o quarto na nossa casa. Já estava escolhendo escola. Já estava sonhando. Ele parou de falar por alguns segundos, como se as palavras estivessem pesadas demais para sair. Mas aí outra família apareceu, uma família russa, e eles tinham prioridade porque falavam o idioma nativo dela. A assistente social disse que seria melhor para a criança, que ela se adaptaria melhor. E a gente perdeu ela. A galeria estava completamente muda. Algumas pessoas tinham lágrimas nos olhos. Madame Dubois, a intérprete francesa que ainda estava na sala, estava com a mão no peito, visivelmente emocionada. Gabriele sentiu algo se quebrando dentro dela. Ela sabia exatamente o que tinha acontecido. Ela tinha visto aquilo acontecer tantas vezes. Crianças sendo separadas de possíveis famílias porque o sistema achava que idioma era mais importante que amor. Porque o sistema achava que você só poderia ser feliz com alguém que falasse a sua língua. Vossa Excelência, Gabriele começou, mas a voz falhou. Ela engoliu seco e tentou de novo. Eu lembro de casos assim. Eu vi acontecer com outras crianças. E foi por isso que eu comecei a aprender os idiomas. Porque eu pensava que se eu conseguisse falar com todo mundo, talvez eu pudesse ajudar. Talvez eu pudesse ser a ponte. Talvez ninguém mais precisasse ficar sozinho, só porque não conseguia se comunicar. O juiz Marcelo olhou para ela e, pela primeira vez, ele realmente a viu. Não como uma acusada, não como um número de processo, mas como uma pessoa, como alguém que sofreu. Como alguém que, apesar de tudo, tentou fazer diferença. Foi nesse momento que o advogado Samuel se levantou. Ele não estava mais cansado. Ele não estava mais apático. Ele estava com fogo nos olhos, como se tivesse acordado de um sono profundo. Vossa Excelência, solicito um momento para falar. A voz dele saía firme, determinada. Não era mais a voz de alguém que estava ali só para cumprir tabela. Era a voz de alguém que estava prestes a lutar de verdade. O juiz Marcelo assentiu, ainda emocionado. Samuel se virou para Gabriele, olhou para ela com uma expressão de pedido de desculpas silencioso e então se virou para a sala. Senhoras e senhores, eu preciso admitir algo. Quando peguei esse caso,
Eu não acreditei na minha cliente. Eu achei que era só mais um processo de alguém tentando escapar das consequências dos próprios atos. Eu estava errado, completamente errado. Ele apontou para Gabriele. Essa jovem não é uma criminosa. Ela é uma sobrevivente. Ela é alguém que transformou dor em conhecimento, que transformou solidão em habilidade. E o sistema, o mesmo sistema que falhou com ela quando criança, está falhando com ela de novo agora. O promotor Donovan, que tinha ficado quieto por um tempo, se levantou de repente. Ele estava visivelmente irritado. A confiança tinha voltado ao rosto dele, mas agora era uma confiança diferente. Era quase desespero disfarçado de autoridade. Vossa Excelência, isso tudo é muito comovente, mas não muda os fatos. A acusada assinou documentos falsos. Ela usou certificações que não eram legítimas. Ela cometeu fraude. Não importa quantos idiomas ela fale ou quantas histórias tristes ela tenha. A lei é clara. Samuel se virou para ele, os olhos brilhando de indignação. A lei também é clara sobre vítimas de manipulação, promotor Donovan. A lei também é clara sobre circunstâncias atenuantes. E a lei deveria ser clara sobre não julgar as pessoas pela aparência ou origem. A tensão na sala estava no máximo. Gabriele estava no meio de tudo aquilo, sentindo o peso de cada palavra. Ela não sabia se devia ter esperança ou se devia se preparar para o pior. O juiz Marcelo bateu o martelo na mesa, pedindo silêncio. Ele olhou para o promotor Donovan com uma expressão séria, quase dura. Promotor Donovan, eu quero entender uma coisa. Você tem alguma evidência concreta de que a senhorita Morales sabia que os documentos eram falsos? Alguma prova de que ela agiu com má fé? Donovan abriu a boca para responder, mas hesitou. Ele folheou os papéis na frente dele, procurando algo. Mas a verdade é que ele não tinha. Ele tinha os documentos falsos. Ele tinha a assinatura dela, mas ele não tinha prova de intenção criminosa. Vossa Excelência, a assinatura dela está nos documentos. Isso é suficiente para... Não perguntei sobre a assinatura. Perguntei sobre má fé. Perguntei se você tem prova de que ela sabia. Donovan ficou em silêncio. E naquele silêncio, todos entenderam a resposta. O juiz Marcelo se virou para Gabriele. Sua expressão tinha mudado completamente. Não era mais o juiz irônico e entediado do começo. Era alguém que tinha acabado de enxergar a própria falha. Alguém que tinha acabado de entender o peso de julgar sem conhecer. Senhorita Morales, eu preciso saber. Quem preparou esses documentos para você? Quem te disse que eles eram legítimos? Gabriele respirou fundo. Ela sabia que essa hora ia chegar. E ela sabia que o que ela ia dizer agora poderia mudar tudo. Ela olhou para o juiz, depois para Samuel, depois para a sala inteira. E disse, com uma voz clara e firme: foi a doutora Celeste Navarro, Vossa Excelência. Ela disse que estava me ajudando, que estava resolvendo tudo de forma legal. Eu confiei nela. Eu não tinha motivo para não confiar. E quando descobri que algo estava errado, ela já tinha desaparecido. E eu fui presa sozinha. O promotor Donovan ficou pálido. Ele olhou para os papéis na frente dele como se estivesse procurando algo desesperadamente. E foi aí que ele disse algo que fez a sala inteira congelar. Vossa Excelência, a doutora Celeste Navarro está aqui. Ela foi convocada como testemunha da acusação. Todos os olhos se viraram para a porta. E lá, sentada no fundo da sala, estava uma mulher elegante, de terno impecável, cabelo perfeitamente arrumado. Ela tinha um sorriso frio no rosto. Um sorriso que dizia: eu estou do lado vencedor. Gabriele sentiu o sangue gelar nas veias. Aquela mulher estava ali. A mulher que arruinou a vida dela. A mulher que mentiu, que enganou, que desapareceu e deixou Gabriele pagar sozinha. E agora ela estava ali, do lado da acusação, pronta para mentir de novo. O juiz Marcelo olhou para a doutora Celeste. Depois, olhou para Gabriele. E disse, com uma voz que cortava como lâmina: acho que precisamos ouvir os dois lados dessa história. A doutora Celeste Navarro se levantou devagar, como se estivesse entrando em um palco. Cada movimento era calculado, elegante, confiante. Ela ajeitou o blazer, pegou uma pasta fina e caminhou até a frente da sala com um sorriso educado nos lábios. Gabriele sentiu o estômago revirar. Ver aquela mulher ali, agindo como se fosse uma cidadã respeitável, como se não tivesse destruído a vida dela,
Era quase insuportável. O juiz Marcelo a observou com atenção. Ele não era mais o mesmo homem do início da audiência. Agora, ele estava analisando cada detalhe, cada expressão, cada palavra. Ele tinha aprendido a não julgar pela aparência. E aquela mulher, por mais polida que parecesse, tinha algo errado. Ele sentia isso. Doutora Navarro, a senhora foi convocada como testemunha pela acusação. Pode nos explicar sua relação com a acusada? Celeste sorriu, daquele jeito que pessoas manipuladoras sabem sorrir. Um sorriso que parece genuíno, mas é gelado por dentro. Claro, Vossa Excelência. Conheci a senhorita Morales há alguns meses. Ela me procurou pedindo ajuda para validar suas habilidades como tradutora. Eu trabalho com consultoria de documentação internacional, então ela achou que eu poderia ajudá-la. Gabriele fechou os olhos, tentando controlar a raiva que estava subindo dentro dela. Aquilo era mentira. Mentira completa. Ela não tinha procurado Celeste. Tinha sido o contrário. E a senhora ajudou? O juiz perguntou, a voz neutra. Tentei, Vossa Excelência. Eu realmente tentei. Expliquei a ela que sem formação acadêmica comprovada seria difícil conseguir certificações oficiais. Expliquei que o processo seria longo e caro, mas ela estava desesperada. Ela insistiu que precisava de uma solução rápida. Gabriele abriu os olhos de repente e olhou direto para Celeste. As palavras saíram da boca dela antes que ela pudesse pensar. Isso é mentira! O juiz Marcelo ergueu a mão pedindo silêncio. Ele olhou para Gabriele com uma expressão que dizia: calma, deixe ela terminar. Gabriele apertou os punhos, as algemas marcando sua pele, mas se forçou a ficar quieta. Celeste continuou, a voz calma e controlada. Eu avisei a ela que falsificar documentos era crime. Avisei claramente. Mas ela disse que não tinha escolha, que precisava daqueles papéis para conseguir trabalho. Eu disse que não podia me envolver nisso, mas ela me implorou. O promotor Donovan estava assistindo tudo com atenção. Ele tinha voltado a sorrir. Aquilo estava saindo exatamente como ele queria. Finalmente, ele tinha uma testemunha dizendo o que ele precisava ouvir. E o que a senhora fez, doutora Navarro? O juiz perguntou. Eu me recusei, Vossa Excelência. Disse que não ia participar de nada ilegal. Mas algumas semanas depois, descobri que ela tinha usado meu nome e meus contatos para falsificar os documentos. Quando soube disso, entrei em contato com as autoridades imediatamente. Foi por isso que o caso chegou até aqui. Gabriele não conseguiu mais segurar. Ela se levantou de repente, as algemas batendo contra a mesa. Mentira! Tudo mentira! Você veio até mim. Você disse que ia me ajudar. Você pegou meu dinheiro, preparou tudo e disse que estava tudo legal. A sala explodiu em murmúrios. O juiz Marcelo bateu o martelo pedindo ordem. Samuel, o advogado, colocou a mão no ombro de Gabriele, tentando acalmá-la, mas ela estava tremendo de raiva e desespero. Celeste apenas sorriu, daquele jeito condescendente e calmo. Vossa Excelência, é exatamente esse tipo de comportamento explosivo que me preocupou desde o início. A senhorita Morales é instável. Ela não aceita a responsabilidade pelos próprios atos. Foi nesse momento que Samuel se levantou, os olhos brilhando de determinação. Vossa Excelência, solicito permissão para fazer algumas perguntas à testemunha. O juiz assentiu. Samuel caminhou até ficar de frente para Celeste. Ele não tinha mais nada daquela aparência cansada e derrotada. Ele estava focado, afiado, pronto para lutar. Doutora Navarro, a senhora disse que se recusou a ajudar a senhorita Morales, que disse a ela que falsificar documentos era crime, correto? Sim, exatamente. E a senhora disse que semanas depois descobriu que ela tinha usado seu nome para falsificar os documentos, correto? Sim. Samuel deu um sorriso pequeno. Era a hora. Então por que, doutora Navarro, sua assinatura aparece como testemunha em 3 dos documentos falsificados? O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. Celeste piscou, o sorriso vacilando por uma fração de segundo. Ela se recompôs rápido, mas não foi rápido o suficiente. Todo mundo viu. Eu não sei do que você está falando. Minha assinatura deve ter sido falsificada também. Samuel se virou para o juiz. Vossa Excelência,
Solicito permissão para apresentar uma evidência que só conseguimos obter nas últimas horas. O juiz Marcelo se inclinou para a frente, interessado. Prossiga. Samuel pegou um envelope da pasta dele e tirou de dentro algumas folhas de papel. Ele entregou cópias ao juiz, ao promotor, e mostrou uma para Celeste. Estes são extratos bancários da conta da doutora Navarro. Note que há 3 depósitos feitos pela senhorita Morales. Depósitos que totalizam exatamente o valor cobrado por serviços de consultoria de documentação internacional. Se a doutora Navarro se recusou a ajudar, por que ela aceitou o dinheiro? Celeste estava pálida agora. Ela olhou para os papéis, depois para o promotor Donovan, como se estivesse pedindo ajuda. Mas Donovan estava olhando para os documentos com uma expressão de choque. Ele não sabia disso. Ele tinha chamado Celeste como testemunha sem investigar direito. Eu posso explicar. Ela me pagou antes, quando eu ainda estava considerando ajudá-la. Mas depois eu devolvi o dinheiro. Samuel sorriu de novo, mas não era um sorriso gentil. Estranho, porque não há nenhum registro de devolução. Nenhum depósito de volta na conta da senhorita Morales. Nenhum cheque. Nada. A máscara de Celeste estava começando a cair. Ela apertou a pasta contra o peito, a voz saindo menos controlada agora. Eu devolvi em dinheiro. Ela sabe disso. Foi nesse momento que o juiz Marcelo interveio, a voz cortante como aço. Doutora Navarro, a senhora está testemunhando sob juramento. Perjúrio é crime grave. Sugiro que pense muito bem antes de continuar falando. A senhora realmente devolveu o dinheiro em dinheiro? Sem nenhum recibo? Nenhuma prova? Celeste ficou em silêncio. Ela sabia que tinha se enrolado nas próprias mentiras. Ela olhou para a porta, como se estivesse calculando se conseguiria sair dali antes de alguém a parar. Samuel aproveitou o momento. Vossa Excelência, eu tenho mais uma coisa. Com a permissão do tribunal, gostaria de reproduzir um áudio que foi obtido legalmente e que esclarece toda essa situação. O juiz assentiu, intrigado. Samuel pegou o celular, conectou em um alto-falante portátil que tinha trazido e apertou o play. A voz que saiu era clara, inconfundível. Era a voz de Celeste. Olha, eu sei que você está preocupada, mas relaxa. Esses documentos vão passar. Eu faço isso há anos. Ninguém verifica direito. Você paga, eu entrego, você consegue trabalho. Todo mundo feliz. E se der problema, você nunca me viu na vida. Entendeu? A sala explodiu. Pessoas gritando, murmurando, se levantando das cadeiras. O promotor Donovan estava branco como papel. Celeste estava olhando para o celular de Samuel, como se fosse uma arma apontada para ela. Isso foi tirado de contexto. Isso foi editado. Isso não é real. Mas a voz dela na gravação estava tremendo. E todo mundo na sala sabia que era real. Era real demais. O juiz Marcelo bateu o martelo repetidas vezes até a sala ficar em silêncio. Ele olhou para Celeste com uma expressão de desgosto absoluto. Doutora Navarro, a senhora está presa por perjúrio e suspeita de fraude. Oficiais, por favor, escortem a testemunha para fora da sala. 2 seguranças se aproximaram. Celeste tentou protestar. Tentou dizer que aquilo era um absurdo, mas ninguém estava ouvindo mais. Ela foi levada para fora, gritando, a máscara de elegância completamente destruída. Gabriele estava chorando. Não era choro de tristeza. Era choro de alívio. Era a sensação de finalmente, alguém acreditar nela. Alguém ver a verdade. Samuel voltou para o lado dela e colocou a mão no ombro dela com gentileza. Eu sinto muito. Sinto muito por não ter acreditado em você desde o começo. Gabriele olhou para ele, as lágrimas escorrendo pelo rosto, e sussurrou. Obrigada. Obrigada por lutar por mim. O juiz Marcelo limpou a garganta, chamando a atenção de todos. Promotor Donovan, acho que precisamos conversar sobre a continuidade deste caso. À luz dessas novas evidências, qual é a posição da acusação? Donovan estava derrotado. Ele sabia. Ele olhou para os papéis, depois para Gabriele, depois para o juiz. E disse, com uma voz baixa e sem energia. A acusação solicita o arquivamento das principais acusações contra a senhorita Morales, Vossa Excelência. A sala explodiu em aplausos.
Os aplausos ainda ecoavam pela sala quando o juiz Marcelo bateu o martelo pedindo ordem. Gabriele estava tremendo, tentando processar o que acabara de acontecer. As acusações principais tinham sido retiradas. Celeste tinha sido exposta, mas ela sabia que ainda não tinha acabado. Tecnicamente, ela tinha assinado aqueles documentos. Tecnicamente, ainda havia uma questão legal a ser resolvida. O promotor Donovan estava recolhendo seus papéis com movimentos mecânicos, a derrota estampada no rosto. Ele evitava olhar para qualquer pessoa na sala. Samuel, ao lado de Gabriele, respirava fundo, tentando manter a compostura depois da vitória parcial que acabara de conquistar. O juiz Marcelo ajeitou os óculos e olhou para Gabriele com uma expressão diferente. Não era mais dúvida, não era mais ceticismo. Era algo próximo de respeito, mas ainda havia responsabilidade no ar. Ele era um juiz, afinal, e ainda havia questões que precisavam ser esclarecidas. Senhorita Morales, embora as principais acusações tenham sido retiradas, ainda há o fato de que sua assinatura está em documentos que continham informações falsas. Mesmo que a senhora tenha sido enganada, precisamos entender completamente as circunstâncias antes de encerrar este caso. Gabriele assentiu, enxugando as lágrimas com as costas das mãos algemadas. Ela entendia. Ela sabia que a batalha ainda não estava totalmente vencida. Foi nesse momento que a porta da sala se abriu de novo. Todos os olhos se viraram. Uma jovem mulher entrou, vestida de forma simples, mas elegante, carregando uma pasta debaixo do braço. Ela tinha cabelo escuro, pele morena, e havia algo familiar no jeito dela se mover. Ela olhou direto para Gabriele, e por um segundo, o tempo parou. Gabriele arregalou os olhos. O coração dela disparou. Aquele rosto. Ela conhecia aquele rosto. Amara. A voz de Gabriele saiu em um sussurro incrédulo. A jovem sorriu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Ela acenou com a cabeça. Oi, Gabi. Gabriele sentiu as pernas fraquejarem. Se não estivesse sentada, teria caído. Amara. A pequena Amara, que tinha chegado ao orfanato Casa de Esperança aos 5 anos, traumatizada, sem falar com ninguém, chorando sozinha no canto. A menina que não falava português, que não falava espanhol, que só falava árabe. A menina que Gabriele tinha consolado noite após noite, aprendendo palavras em árabe só para dizer: "Você não está sozinha, eu estou aqui, vai ficar tudo bem." O juiz Marcelo observava a cena com atenção. Ele se inclinou para a frente. A senhora é? Amara se virou para ele, limpando rapidamente os olhos, antes de falar com voz firme e profissional. Meu nome é Amara Khalil, Vossa Excelência. Sou advogada de direitos humanos e trabalho com uma organização internacional de proteção a refugiados. Eu vim aqui como testemunha de caráter para a senhorita Morales. E também para apresentar evidências que podem ser relevantes para este caso. Samuel se levantou imediatamente. Vossa Excelência, solicito permissão para que a testemunha possa falar. O juiz assentiu. Amara caminhou até a frente da sala, mas antes de começar a falar oficialmente, ela olhou para Gabriele e disse baixinho, mas alto o suficiente para todos ouvirem. Eu nunca esqueci você, Gabi. Você me salvou quando eu achava que ninguém no mundo me entendia. Gabriele estava chorando de novo, mas dessa vez era diferente. Não era desespero, não era medo. Era a emoção de reencontrar alguém que ela pensou que nunca mais veria. Alguém que tinha sido importante. Alguém que tinha feito tudo valer a pena. Amara respirou fundo e começou a falar. A voz agora profissional, mas carregada de emoção. Vossa Excelência, eu cresci na Casa de Esperança junto com Gabriele. Cheguei lá aos 5 anos depois que minha família teve que fugir do nosso país por causa de um conflito. Eu estava traumatizada, com medo, completamente perdida. Ninguém no orfanato falava árabe. Ninguém conseguia se comunicar comigo. Eu passava os dias inteiros chorando sozinha. A sala estava em silêncio absoluto, todos ouvindo cada palavra. Até que Gabriele veio falar comigo. Ela tinha uns 8 anos na época, e ela falou comigo em árabe. Não era perfeito, mas era árabe. Ela disse, você não está sozinha. E eu chorei ainda mais, mas dessa vez não era de tristeza, era de alívio. Alguém finalmente entendia. Gabriele estava com a mão no peito, tentando controlar a emoção. Ela lembrava daquele dia. Lembrava da expressão no rosto de Amara
Quando ela ouviu as primeiras palavras em árabe, lembrava de como a menina tinha se agarrado nela, como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo que estava desmoronando. Amara continuou. Gabriele não tinha obrigação nenhuma de me ajudar. Ela podia ter ficado no canto dela, cuidando da própria vida. Mas ela não fez isso. Ela aprendeu meu idioma. Ela me ensinou português. Ela ficava comigo quando eu tinha pesadelos. Ela traduzia para mim quando as assistentes sociais vinham falar sobre adoção. Ela era a única razão pela qual eu não desisti de tudo. O juiz Marcelo estava visivelmente emocionado. Ele limpou a garganta, mas não disse nada. Só fez um gesto para Amara continuar. Fui adotada alguns anos depois por uma família aqui. Tive sorte. Consegui estudar, me formar, construir uma vida. Mas eu nunca esqueci dela. Nunca esqueci da menina que me salvou quando ninguém mais conseguia me alcançar. Quando vi o nome de Gabriele Morales nos registros de um caso criminal, eu não acreditei. Eu sabia que tinha que ser um erro, porque a Gabriele que eu conheci não era capaz de fazer algo desonesto. Ela era incapaz de mentir. Ela era a pessoa mais honesta que eu já conheci na minha vida. Amara abriu a pasta que estava carregando e tirou alguns documentos. Mas eu não vim aqui só para falar. Eu vim com provas. Nos últimos dias, minha organização fez uma investigação sobre a doutora Celeste Navarro e descobrimos que Gabriele não foi a primeira vítima dela. Celeste tem um histórico de enganar imigrantes vulneráveis. Ela oferece ajuda, cobra valores altos, falsifica documentos e, quando as coisas vão mal, ela desaparece e deixa as vítimas pagarem sozinhas. Ela entregou uma pilha de documentos ao juiz. Aqui estão depoimentos de outras 6 pessoas que foram enganadas por ela da mesma forma. Todas imigrantes, todas sem recursos, todas com habilidades reais, mas sem documentação formal. Celeste se aproveitou da vulnerabilidade delas. E nenhuma dessas pessoas foi processada porque Celeste sempre conseguia desaparecer antes. Gabriele foi a primeira que ela não conseguiu abandonar a tempo. O juiz Marcelo estava lendo os documentos com expressão cada vez mais séria. O promotor Donovan, que já estava derrotado, agora parecia querer desaparecer embaixo da mesa. Ele tinha construído um caso inteiro em cima de uma criminosa em série e não tinha investigado nada direito. Amara então fez algo que ninguém esperava. Ela tirou o celular do bolso e disse: "Mas eu tenho mais uma coisa, Vossa Excelência. Uma gravação. Antes de Celeste ser levada daqui hoje, eu consegui gravar uma conversa que tive com ela no corredor há algumas semanas, quando ela ainda achava que estava segura." Ela conectou o celular no alto-falante que Samuel ainda tinha na mesa e apertou o play. A voz de Celeste saía clara. "Você é advogada de direitos humanos, né? Então você sabe como é. Esses imigrantes são todos iguais. Eles vêm para cá sem nada, acham que merecem tudo. Eu só faço negócio. Se eles são trouxas o suficiente para assinar qualquer papel sem ler direito, o problema é deles, não é meu." "Gabriele? Ah, aquela foi fácil. Ela estava tão desesperada que teria assinado qualquer coisa. E quando deu problema, eu simplesmente liguei para as autoridades e disse que ela tinha me usado. Simples assim." A sala explodiu. Pessoas se levantando, gritando, indignadas. O juiz Marcelo bateu o martelo repetidamente, tentando restaurar a ordem. Gabriele estava chorando tanto que mal conseguia respirar. Mas não era choro de dor. Era choro de libertação. Era a sensação de que finalmente, a verdade tinha vindo à tona. Quando a sala finalmente silenciou, o juiz Marcelo olhou para Amara com uma expressão de profunda gratidão. "Senhorita Khalil, obrigado por trazer essas informações ao tribunal. A senhora fez um serviço extraordinário à justiça hoje." Amara assentiu, mas seus olhos estavam fixos em Gabriele. "Eu não fiz nada além do que ela fez por mim anos atrás, Vossa Excelência. Eu só devolvi o favor." O juiz Marcelo se virou para o promotor Donovan. "Promotor, acredito que não há mais nada a ser discutido aqui. A senhorita Morales foi vítima de um esquema criminoso. Ela agiu de boa fé. Todas as acusações contra ela devem ser retiradas imediatamente. E solicito que uma investigação completa seja aberta contra a doutora Celeste Navarro e qualquer pessoa envolvida nesse esquema." Donovan se levantou, cabisbaixo. "Sim, Vossa Excelência. As acusações serão retiradas." O juiz Marcelo bateu o martelo. "Então está decidido.
Senhorita Gabriele Morales, a senhora está livre de todas as acusações. E em nome deste tribunal, eu peço desculpas pela forma como a senhora foi tratada aqui hoje. As algemas foram retiradas. Gabriele esfregou os pulsos, sentindo a pele finalmente livre depois de horas. Ela olhou para Amara, que estava sorrindo com lágrimas nos olhos. E sem conseguir se segurar, Gabriele se levantou e correu para abraçá-la. As duas ficaram ali, abraçadas no meio do tribunal, chorando, rindo, agradecendo em silêncio por terem se reencontrado. O abraço entre Gabriele e Amara durou alguns segundos que pareceram uma eternidade. Quando elas finalmente se separaram, ainda segurando as mãos uma da outra, havia lágrimas nos rostos de ambas, mas também sorrisos. Sorrisos de quem finalmente tinha sido ouvida, de quem finalmente tinha sido vista. O juiz Marcelo esperou pacientemente até que as duas se acalmassem. Ele tinha os óculos na mão, limpando as lentes com um lenço. Mas todos na sala sabiam que ele estava, na verdade, limpando os próprios olhos, sem querer demonstrar. Quando finalmente colocou os óculos de volta, ele bateu o martelo suavemente, chamando a atenção de todos. Senhorita Morales, por favor, volte ao seu lugar. Gabriele assentiu, soltando as mãos de Amara com relutância. Ela voltou para a mesa onde Samuel estava sentado e, pela primeira vez desde que tudo começou, ela se sentiu realmente acompanhada. Samuel olhou para ela e deu um sorriso discreto, um sorriso que dizia: "A gente conseguiu." O juiz Marcelo se ajeitou na cadeira, juntou as mãos sobre a mesa e olhou para Gabriele com uma expressão que era difícil de decifrar. Não era mais ceticismo, não era mais dúvida, mas também não era alívio. Era algo mais pesado, era responsabilidade. Senhorita Morales, todas as acusações criminais contra a senhora foram retiradas. A senhora está livre para ir embora. Não há mais nada que aprenda aqui. A sala começou a aplaudir de novo, mas o juiz ergueu a mão, pedindo silêncio. Havia algo na expressão dele que dizia que ele ainda não tinha terminado. Mas eu preciso dizer algo. E preciso que todos nesta sala ouçam. O silêncio voltou, tenso e expectante. O juiz Marcelo se levantou, coisa que juízes raramente fazem durante uma audiência. Ele desceu do púlpito e caminhou até ficar de frente para Gabriele, sem a barreira da mesa, sem a distância do cargo. Ali, ele era apenas um homem falando com outro ser humano. Senhorita Morales, quando a senhora entrou nesta sala hoje, eu ri. Eu ri da sua alegação. Eu ri da sua aparência. Eu ri porque eu já tinha julgado a senhora antes mesmo de ouvir uma palavra. E eu quero que a senhora saiba que isso foi a coisa mais vergonhosa que eu já fiz na minha carreira. Gabriele piscou, surpresa. Ela não esperava isso. O juiz continuou, a voz carregada de emoção. Eu me tornei juiz porque acreditava em justiça. Acreditava que todo mundo merecia ser ouvido, independentemente de quem fosse, de onde viesse, de como se parecia. Mas em algum momento ao longo desses anos, eu esqueci disso. Eu comecei a julgar processos, não pessoas. Comecei a olhar para documentos, não para histórias. E hoje, a senhora me lembrou do porquê eu escolhi essa profissão. A senhora me lembrou do que realmente importa. Ele fez uma pausa, limpando a garganta. Mas eu também preciso ser honesto com a senhora. As acusações foram retiradas, mas a realidade não mudou. A senhora continua sem certificações oficiais reconhecidas pelo sistema. A senhora continua sem documentação formal que comprove suas habilidades de forma legal. E sem isso, a senhora vai enfrentar as mesmas barreiras que enfrentou antes. As mesmas portas fechadas. As mesmas rejeições. Gabriele sentiu o coração apertar. Ela sabia disso. Ela sempre soube. Ganhar o caso não significava que ela tinha ganhado a vida de volta. Significava apenas que ela não ia para a prisão. Mas e depois? O que ela ia fazer depois? O juiz Marcelo voltou para o púlpito, mas não sentou. Ele ficou de pé, olhando para todos na sala. E isso me leva a um ponto maior. Este caso não é sobre uma pessoa. Este caso é sobre um sistema inteiro que falha com pessoas talentosas, capazes, extraordinárias, simplesmente porque elas não se encaixam nos moldes tradicionais. Simplesmente porque elas não têm os papéis certos, os carimbos certos, as assinaturas certas. E isso precisa mudar. Ele olhou diretamente para Gabriele. Eu não posso oferecer à senhora um emprego.
Seria conflito de interesses. Eu não posso lhe dar dinheiro. Seria inapropriado. Mas o que eu posso fazer é usar a minha posição, a minha influência, para tentar mudar o sistema que falhou com a senhora. E é isso que eu vou fazer. A sala estava em silêncio absoluto, todos pendentes de cada palavra. Eu vou trabalhar com organizações de direitos humanos, com agências governamentais, com instituições educacionais, para criar um programa de validação de competências para pessoas como a senhorita Morales. Um programa que reconheça habilidades reais, experiências reais, conhecimentos reais, mesmo quando eles não vêm de caminhos tradicionais. Amara, que ainda estava na frente da sala, começou a aplaudir. Logo toda a sala a acompanhou, mas o juiz Marcelo ergueu a mão de novo. Mas isso vai levar tempo, vai levar meses, talvez anos para implementar. E a senhorita Morales precisa viver agora, precisa trabalhar agora, precisa reconstruir a vida dela agora. Ele olhou para Gabriele com uma expressão de pesar genuíno. E eu lamento profundamente não poder fazer mais. Mas espero que, pelo menos, eu tenha devolvido à senhora algo que nunca deveria ter sido tirado. Sua dignidade. Gabriele estava chorando de novo. Mas não era choro de tristeza. Era choro de gratidão. Gratidão por finalmente, alguém em posição de poder reconhecer a injustiça, reconhecer a falha e prometer tentar mudar. Ela se levantou, limpou as lágrimas e disse com a voz firme: Vossa Excelência, eu não preciso de caridade. Eu nunca pedi caridade. Eu só queria uma chance de provar que eu sou capaz. E o Senhor me deu isso hoje. O Senhor me deixou provar. E por isso eu sou eternamente grata. O juiz Marcelo assentiu, visivelmente emocionado. Ele estava prestes a encerrar a sessão quando Amara deu um passo à frente. Vossa Excelência, se me permite, eu gostaria de dizer algo. O juiz assentiu. Amara se virou para Gabriele. Gabi, a organização para a qual eu trabalho está sempre precisando de tradutores. Especialmente tradutores que entendam o que é ser refugiado, o que é ser imigrante, o que é estar perdido em um país que não é o seu. Nós trabalhamos com famílias que foram separadas por conflitos, por fronteiras, por sistemas. E nós precisamos de alguém que não só fale os idiomas, mas que entenda a dor, que entenda o medo, que entenda a esperança. Gabriele arregalou os olhos. Eu sei que não posso oferecer um salário alto. Eu sei que não é um trabalho glamuroso. Vai ser difícil, vai ser emocionalmente desgastante, e tem dias que você vai se perguntar se vale a pena. Mas se você quiser, se você aceitar, eu gostaria de te oferecer uma posição como tradutora humanitária na nossa organização. Gabriele estava sem palavras. Ela olhou para Amara, depois para o juiz, depois para Samuel e de volta para Amara. Ela sentia que aquilo era irreal, que ela ia acordar a qualquer momento e perceber que era um sonho. Mas não era sonho, era real. Estava acontecendo de verdade. Eu aceito. Eu aceito. A sala explodiu em aplausos, mas dessa vez o juiz Marcelo não tentou silenciar. Ele apenas sorriu, bateu o martelo pela última vez e disse: Então está encerrada esta sessão. Senhorita Morales, desejo à senhora tudo de melhor. E espero, de coração, que um dia eu possa ver a senhora de volta aqui. Não como acusada, mas como exemplo de que o sistema pode mudar. De que ele precisa mudar. Gabriele assentiu, incapaz de falar. Samuel se aproximou dela e disse baixinho: Você merece isso. Você sempre mereceu. Gabriele abraçou ele, agradecendo por ter lutado quando ela mais precisava. Depois ela caminhou até Amara, que a esperava com os braços abertos. Obrigada. Obrigada por não ter me esquecido. Amara segurou o rosto de Gabriele com as mãos e disse: Eu nunca poderia esquecer você, Gabi. Você me salvou quando eu mais precisava. Agora é a minha vez de te ajudar. As duas saíram do tribunal juntas, lado a lado, enquanto as pessoas na galeria se levantavam e aplaudiam. O promotor Donovan tinha desaparecido da sala, envergonhado demais para enfrentar o que tinha acontecido. Mas o juiz Marcelo ficou ali, observando Gabriele sair, e pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que tinha feito a coisa certa. Mas enquanto todos comemoravam, Gabriele sabia a verdade. Ela estava livre. Ela tinha um trabalho.
Ela tinha uma amiga de volta, mas ela também sabia que a jornada estava apenas começando, que reconstruir uma vida depois de tudo aquilo ia ser difícil, que o trabalho ia ser duro, que o caminho ia ser longo. Mas pela primeira vez em muito tempo ela não estava sozinha. E isso fazia toda a diferença. Quando elas passaram pela porta do tribunal, Gabriele olhou para trás uma última vez. Ela viu o juiz Marcelo ainda ali observando. E ele acenou discretamente, um gesto pequeno que dizia: "Vá em frente, você consegue." E ela foi. 6 meses depois, Gabriele estava sentada em uma cadeira de plástico desgastada, em uma sala pequena e abafada que servia como escritório improvisado da organização humanitária. Não tinha ar-condicionado, não tinha decoração bonita, não tinha nada que você veria em filmes sobre pessoas que mudaram de vida. Era só uma sala simples, com mesas velhas, computadores lentos e pilhas de documentos que nunca pareciam diminuir. Ela estava cansada. O tipo de cansaço que vem de acordar cedo, trabalhar o dia inteiro e ir dormir sabendo que amanhã vai ser a mesma coisa. Mas era um cansaço diferente do que ela sentia antes. Antes, ela estava cansada de lutar contra um sistema que a rejeitava. Agora, ela estava cansada de trabalhar por algo que realmente importava. Na frente dela, uma mulher jovem segurava um bebê no colo. Ela tinha olhos vermelhos de tanto chorar, roupas surradas e uma expressão de desespero que Gabriele conhecia muito bem. Era a mesma expressão que ela via no espelho meses atrás. A mulher falava em árabe, as palavras saindo rápidas, desesperadas, misturadas com soluços. Gabriele ouvia com atenção, traduzindo mentalmente, entendendo não só as palavras, mas a dor por trás delas. "Meu marido está preso na fronteira. Eles não deixam ele entrar. Eu não sei onde ele está. Eu não sei se ele está bem. Eu tenho 2 filhos aqui e um bebê que ele nunca viu. Eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. Ninguém me entende. Ninguém me ajuda. Por favor, você precisa me ajudar." Gabriele segurou a mão da mulher. Não disse nada ainda. Só segurou. Às vezes, antes de traduzir, antes de resolver, as pessoas só precisam saber que alguém está ali, que alguém ouviu. "Eu vou te ajudar", Gabriele disse em árabe, a voz calma e firme. "Eu vou traduzir seus documentos. Vou ligar para os abrigos. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Você não está sozinha." A mulher desabou em lágrimas, mas dessa vez não era só desespero. Era alívio. Era a primeira vez em semanas que alguém a ouvia de verdade. Gabriele passou as próximas horas trabalhando no caso dela. Ligou para advogados que trabalhavam com casos de imigração. Traduziu documentos que provavam o casamento, que provavam a paternidade, que provavam que aquela família tinha o direito de estar junta. Não era glamouroso, não era rápido, mas era importante, era real. Quando a mulher saiu do escritório, ela abraçou Gabriele com tanta força que quase tirou o ar dela. E disse em árabe: "Você é um anjo, Deus te enviou para mim." Gabriele sorriu, mas balançou a cabeça. "Não, eu sou só alguém que entende o que é estar perdida e ter alguém que fala sua língua." Depois que a mulher saiu, Gabriele se permitiu respirar fundo. Ela olhou para o relógio. Já passava das 7 da noite. Ela devia ter saído há horas, mas ainda tinha 3 casos esperando para amanhã, e ela queria pelo menos preparar os documentos antes de ir embora. Foi nesse momento que Amara entrou na sala, carregando 2 xícaras de café. "Você ainda está aqui? Gabi, você precisa descansar." Gabriele aceitou o café com um sorriso cansado. "Eu sei, mas tem tanta gente precisando de ajuda. Se eu parar agora..." "Se você não parar agora, vai entrar em colapso. E aí você não vai conseguir ajudar ninguém." Gabriele sabia que Amara estava certa. Ela suspirou e começou a desligar o computador. Mas antes que pudesse terminar, o celular dela tocou. Era um número desconhecido. "Alô? Senhorita Morales? Aqui é o escritório do juiz Marcelo." Gabriele ficou tensa. Por que o juiz estaria ligando para ela? "Sim, sou eu. Ou o juiz gostaria de falar com a senhora pessoalmente. A senhora poderia comparecer ao tribunal amanhã às 10 da manhã?" Gabriele sentiu o estômago revirar. Será que tinha acontecido algo com o caso da Celeste? Será que havia algum problema que ela não sabia? "Claro, eu estarei lá." Ela desligou o telefone, o coração acelerado.
Amara notou a expressão dela. O que foi? O juiz Marcelo quer falar comigo. Amanhã. As duas se entreolharam, sem saber se era bom ou ruim. Na manhã seguinte, Gabriele entrou no mesmo tribunal onde tudo tinha acontecido. Mas dessa vez, ela não estava algemada. Dessa vez, ela não estava sendo julgada. Ela estava ali como uma pessoa livre, caminhando com a cabeça erguida. O juiz Marcelo a esperava em uma sala menor, mais privada. Quando ela entrou, ele se levantou e apertou a mão dela. Senhorita Morales, obrigado por vir. Sente-se, por favor. Gabriele sentou nervosa. O juiz pegou uma pasta e abriu na frente dela. Eu a chamei aqui porque o programa que eu prometi criar, ele está pronto. Vai ser oficialmente lançado na próxima semana. Gabriele arregalou os olhos. Sério? Sim. Vai se chamar Programa de Validação de Competências Extraordinárias. Vai permitir que pessoas como a senhora, com habilidades comprovadas, mas sem documentação tradicional, possam obter certificações oficiais através de testes práticos, entrevistas e comprovação de experiência real. Ele empurrou a pasta em direção a ela. E eu gostaria que a senhora fosse a primeira pessoa a passar pelo processo. Eu gostaria que a senhora se tornasse oficialmente uma tradutora certificada. Não porque alguém te deu o papel, mas porque você provou que merece. Gabriele estava sem palavras. Ela olhou para os documentos, depois para o juiz, e as lágrimas começaram a cair sem que ela pudesse controlar. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Você já provou tudo o que precisava. Agora é só oficializar o que todo mundo já sabe. Que você é extraordinária. Gabriele assinou os papéis com as mãos tremendo. Não era só um papel. Era o reconhecimento de tudo que ela tinha passado. De tudo que ela tinha lutado. De tudo que ela era. Quando ela saiu do tribunal, Amara a esperava do lado de fora. Gabriele mostrou os documentos. E as duas se abraçaram, chorando e rindo ao mesmo tempo. Um ano depois, Gabriele estava de pé em um palco pequeno, em uma escola comunitária. À frente dela, cerca de 50 pessoas sentadas em cadeiras dobráveis. Imigrantes, refugiados, pessoas que ainda estavam lutando para encontrar seu lugar. Pessoas como ela tinha sido. Ela tinha sido convidada para falar sobre sua história, para compartilhar o que tinha aprendido. E enquanto ela olhava para aqueles rostos, ela via a mesma mistura de medo e esperança que ela tinha sentido naquele tribunal, meses atrás. Meu nome é Gabriele Morales, ela começou, a voz firme, mas carregada de emoção. E eu falo 10 idiomas. Algumas pessoas sorriram. Outras se inclinaram para frente, curiosas. Mas eu não aprendi esses idiomas porque eu queria ser especial. Eu aprendi porque eu precisava sobreviver. Porque eu estava sozinha em um orfanato cheio de crianças que não me entendiam. E eu percebi que se eu aprendesse a falar a língua delas, eu poderia fazer com que elas se sentissem menos sozinhas também. Ela fez uma pausa, olhando para cada rosto na plateia. Durante muito tempo, eu achei que meus idiomas eram a única coisa que eu tinha. A única coisa que me fazia valiosa. Mas eu estava errada, porque não foram os idiomas que me salvaram naquele tribunal. Foi a verdade, foi a honestidade, foi a coragem de olhar para um juiz que estava rindo de mim e dizer: me teste, me dê uma chance, me deixe provar quem eu sou. Ela sentiu as lágrimas ameaçando cair, mas continuou. Muitos de vocês aqui vieram de lugares onde não eram valorizados, onde foram rejeitados, onde foram julgados antes mesmo de terem a chance de mostrar quem realmente são. E eu quero que vocês saibam uma coisa. O que o sistema diz sobre vocês não define quem vocês são. Os papéis que vocês não têm, os diplomas que vocês não conseguiram, as portas que foram fechadas na cara de vocês, nada disso diminui o valor de vocês. Ela apontou para o próprio peito. Eu não sou valiosa porque agora eu tenho um certificado. Eu sempre fui valiosa. O certificado só fez o sistema finalmente reconhecer o que sempre esteve ali. E vocês também. Vocês já são extraordinários. Vocês só precisam de um sistema que finalmente enxergue isso. A plateia estava em silêncio, mas era um silêncio carregado de emoção. Algumas pessoas estavam chorando, outras assentindo com a cabeça.
Então continuem lutando, continuem provando, continuem sendo quem vocês são, mesmo quando o mundo diz que vocês não são o suficiente. Porque vocês são, vocês sempre foram. Quando ela desceu do palco, uma menina de uns 7 anos se aproximou. Ela tinha cabelo escuro, olhos grandes e assustados. Ela falou em mandarim, a voz baixinha. Você é uma heroína. Gabriele se ajoelhou na frente da menina e respondeu em mandarim. Não, querida. Eu sou só alguém que não desistiu. E você também não vai desistir, certo? A menina assentiu, os olhos brilhando. Gabriele a abraçou, sentindo o peso de tudo que tinha passado e tudo que ainda ia passar. Ela não era rica, não era famosa, não tinha a vida perfeita que aparece nos filmes, mas ela tinha propósito, ela tinha paz. E ela tinha a certeza de que, não importa quantas vezes o mundo tentasse silenciá-la, ela ia continuar usando sua voz. Porque no final, o dom que ninguém pode roubar não são os idiomas que você fala. É a coragem de se levantar, mesmo quando todos estão rindo. É a dignidade de saber quem você é, mesmo quando o mundo diz que você não é nada. E é a força de usar tudo o que você passou para ajudar alguém que está passando pelo mesmo.